Bom dia! Nós estamos fazendo a gravação para o dia 16 de novembro de 2025, o capítulo 25, Buscai e Acharei, e eu sou o Gelson Vieira. Eu sou Carmen Matos, sejam bem-vindos. Estamos fora da cidade, mas estamos conectados, né, com o nosso compromisso e com a nossa dedicação de fazer uma análise, de fazer um estudo desse capítulo, uma reflexão do capítulo 25 do Evangelho Buscai e Achareis. E peguem a sua água, se preparem para fluidificar a casa de vocês. No Evangelho do Lar, a intenção é que a gente sempre faça no mesmo dia da semana, para que a gente possa ter esse compromisso com o mundo espiritual também, que também tem que se programar para nos visitar em nossa casa, e essa água é frutificada por eles, muito amorosamente, e que nos auxilia na semana na nossa compreensão dos ensinamentos de Jesus, convidando a gente a trabalhar esses ensinamentos dele, né? E a Carmen vai começar com essas orações que ela sempre faz no comecinho, e aí vamos acompanhá-la. Então, encontre um lugar bem confortável, respirando fundo, trazendo a sua atenção para o aqui, para o agora, deixando o ar entrar, ficar um pouco, depois sair. Focalizando nessa sua coluna ereta, nessa sua postura de conexão. Amado Mestre Jesus, amigos espirituais, que sempre nos acompanham, que nesse momento possamos abrir a nossa mente e o nosso coração para a luz. Hoje nós nos reunimos para refletir sobre as tuas palavras simples e eternas. Buscai e achareis. Que possamos, antes de tudo, sentir essa verdade viva dentro de nós. Assim como na época em que caminhavas entre nós, hoje também as leis do universo respondem ao movimento da nossa alma. O que buscamos com sinceridade, com o coração alinhado ao bem, inevitavelmente encontramos. Porque ressoa, porque vibramos nessa direção, porque tudo o que emitimos retorna a nós. Que essa reflexão nos faça lembrar que cada pensamento é uma semente, que cada intenção é um chamado, que cada prece é um pedido que ecoa no plano espiritual e volta em forma de oportunidade, de intuição ou caminho aberto. Senhor, nos ajude a compreender que buscar não é apenas pedir, é agir, é sentir, é vibrar e confiar. Oriente essa energia, orienta a nossa energia como as leis do universo. Senhor, que saibamos colocar nossa fé em movimento. Nesta casa que se forma agora como um pequeno templo de luz, pedimos que possamos buscar a paz e encontrá-la dentro de nós. Que possamos buscar a verdade e sentir sua presença silenciosa em nossa consciência. Que possamos buscar o amor e reconhecer que o amor já nos sustenta a cada instante. E que possamos buscar entendimento e recebermos a inspiração necessária para enxergar além das aparências. Que possamos buscar cura
e permitir que a cura comece pelo pensamento, pela palavra e pela vibração. E que ao nos abrirmos nesse estudo desse Evangelho de hoje, possamos também abrir nossa alma para os aprendizados que ele traz. E que a espiritualidade amiga esteja conosco, guiando, intuindo e protegendo e nos fortalecendo. Assim é e assim está feito. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos da luz, agora e na hora de nosso desenlace, que assim seja. Bom, então depois desse começo muito legal da reflexão da Carmen, a gente vai para o capítulo e, sendo buscar e acharei, é uma coisa que a gente tem sempre que notar, quando Jesus fazia o auxílio a quem precisava, ele sempre pedia que houvesse um movimento do outro lado para que houvesse aquela forte vontade de realmente fazer uma mudança. Então, muitas vezes ele falava, né, a gente conhece, né, quando ele dizia levanta e anda. Isso quer dizer que faça um movimento, embora a vida toda você estivesse incapaz de se levantar, faz você esse movimento. Jesus não ia lá e erguia, ele lembrava a cada um que ele tinha a capacidade de fazer o movimento, né? Quando houve a passagem de eu atirar a primeira pedra, o que ele disse depois que todos foram embora? Ele disse para a pessoa, vai, quer dizer, segue a sua vida, continue o seu trabalho, continue o seu caminhar, mas não erre mais. Então, sempre nas mensagens de Jesus, ele colocava para a gente que a gente precisava fazer um movimento de continuar, né? O movimento não se iria fazer e não se pode fazer por ninguém aquele movimento que tem que ser dado pela própria pessoa. Então, nessa figura do buscai e acharei, quando é que você termina uma busca, né? Você só termina de duas formas, ou quando você acha a coisa que você quer, ou quando você desiste. E ele está dizendo, se você buscar, aquela opção de você não encontrar, você vai encontrar, a não ser que você desista. Então ele está convocando a gente a, nessa busca, você continuar nessa busca até achar. Muitas vezes o que a gente está começando a buscar não é o melhor para a gente, mas em muitos momentos a espiritualidade, por nos ver em movimento, ela começa a nos trazer indicações de que, olha, você está se movimentando, muito bom, mas aqui não é para este local, para essa direção que o movimento tem que ir. Então muitas vezes a gente está buscando alguma coisa e a gente insiste, e a gente não está entendendo muitas vezes o que digamos, impedimento naquele caminho está querendo dizer. Está muitas vezes querendo dizer, ótimo, você está no movimento, mas é realmente isso que é o caminho para seguir? Então, muitas vezes uma pessoa pode estar, se fechou naquela ideia de dizer, só isso acontece, só isso me serve. E muitas vezes a espiritualidade pede que a gente esteja caminhando, mas esteja caminhando atentos aos sinais divinos. E os sinais divinos, eles não são feitos de forma extremamente claras. Não é alguém dizendo, eu vim da parte de Deus para te orientar. Não. Muitas vezes você está
perseguindo uma determinada coisa e aparece uma oportunidade um pouco diferente e que, se você tiver a abertura para dizer, será que não pode ser essa uma outra possibilidade, uma coisa diferente? Então esse buscai é você estar, porque quem busca, né, está olhando em todas as direções, né? Você não está buscando e dizendo, não, eu só vou procurar por aqui. O buscar tem essa intuitivo de você estar olhando atento em todas as direções. E aí você pode estar na sua mente uma determinada, digamos, objetivo para achar, mas quando você se coloca acreditando que a espiritualidade e a divindade pode trazer outras soluções, lhe convidar para outras oportunidades, você começa a aumentar de uma forma incrível esse leque, né? E não é à toa que tem aqui uma máxima que é muito, muito simples, muito conhecida, que é: ajuda-te a si mesmo para que o céu possa te ajudar, né? Porque nessa caminhada ele primeiro vê a tua vontade de caminhar, ele vê a tua vontade de prosseguir. Então diz, ele está trabalhando, deixa eu intuí-lo, deixa eu trazer a ele outras possibilidades, para que ele, ao estar fazendo esse movimento, a espiritualidade possa estar do seu lado, sempre respeitando o nosso livre-arbítrio. Porque se a espiritualidade se manifestasse de uma forma muito direta, ela estaria interferindo no nosso livre-arbítrio, né? Você imagina se você está fazendo alguma coisa e vem uma voz poderosa e diz, faça tal coisa. Isso quer dizer que você diz, poxa, é melhor fazer isso. Eu vou fazer isso porque eu ouvi isso. Mas a espiritualidade quer nos ensinar, ela nos coloca intuições para que a gente ou pesquise mais sobre um determinado assunto que a gente talvez se pergunte, será que é isso mesmo que eu quero? E aí você fica com aquela dúvida, que é uma dúvida positiva, porque você vai buscar saber mais, ou você vai perguntar mais a alguém. Enfim, a grande lição desse capítulo é o movimento que nós temos que ter em relação ao que a gente deseja. Você quer falar alguma coisa? Não, estou te ouvindo. E o desejo, como é que a gente começa a colocar esse desejo dentro de uma ética, dentro de seguindo os ensinamentos de Jesus. Então essa é a intenção, né? Você colocar a sua vida, trabalhar a sua vida para que você possa seguir o seu caminho à luz do que Jesus colocou. Então, uma das coisas que Jesus coloca, e é numa passagem muito específica que ele diz simplesmente, se alguém te pede para andar 1000 passos, ande 2000. O que ele está querendo dizer, e provavelmente há mais profundidade nisso, ele está querendo também dizer, faça sempre o seu melhor, né? Então, quando a gente está diante de uma situação, qual é o meu movimento? O meu movimento vai ser do meu melhor possível. E aí a gente pode dizer, puxa vida, então eu estou querendo passar num concurso, ou eu estou querendo aprender uma nova coisa, ou eu estou querendo perdoar alguém, seja o que for. Quando a gente acha que a gente chegou naquele nosso limite, estou estudando, chegou às 9 horas da noite, eu estou cansado. Aí eu digo a mim mesmo, é provável que eu devesse estudar um pouquinho mais. É talvez provável que eu devesse me esforçar um pouquinho mais. Muitas vezes é nessa hora que, se a gente chega e faz um pedido, faz uma respiração, Senhor, que me dê força para que eu faça um pouco mais do que eu ainda tenho que fazer. É muito provável que, ao você fazer esse pedido, e aí a gente olha a qualidade do pedido, qual é o pedido? Você está num esforço de melhoria,
ou estudando, ou tentando perdoar alguém, ou tentando fazer alguma coisa que você acha que chegou no seu limite e você diz, eu deveria um pouco mais além. Nessa hora, uma oração, um momento em que você faz o nosso querido opa e diz assim, poxa, eu estou aqui para dar um basta no meu dia, eu estou aqui para dar um basta na minha paciência com essa pessoa, eu estou aqui para dar um momento que eu vou julgar. Você diz que eu não faça isso. Senhor, eu estou querendo passar nesse concurso, então me dê um pouco mais de força para continuar estudando. Mas é isso que eu acho que é isso que esse é um dos pontos principais. Porque para você achar algo, você precisa ter clareza o que você quer buscar, né? Então, assim, quando você tem consciência do que você quer atingir, qual é o seu objetivo, o que você quer encontrar, quando você tem essa consciência, você vai à busca disso, não é? Você vai se dedicar a isso, você vai se focalizar nisso. E quando Jesus diz, né, buscai e achareis, é porque é simples, na verdade, né? Porque quando a gente coloca o nosso foco em algo que a gente realmente quer, é muito provável que você vai encontrar, não é? E tudo tem uma ressonância, né, com a energia do universo. Tudo tem uma ressonância com as energias que você está colocando o seu buscar, não é? Então, quando você tem certo de que você quer chegar em algum lugar, a sua busca começa a ter um direcionamento mais específico. Faz sentido isso? Faz sentido isso, faz sentido. E uma coisa que eu tenho observado, eu vi algumas palestras falando exatamente sobre, por exemplo, os atletas de alta performance, né? Então, eles têm um objetivo, né, que é melhorar a marca deles, e eles sempre estão fazendo um trabalho deles com ele mesmo, né? Eles estão olhando o que eles podem melhorar, e aquela melhoria ela é durante um largo tempo e uma medida pequena de melhoria, embora a medida pequena de melhoria necessite de um esforço muito grande. Então, a exemplo dos atletas de alta performance que você vê e você diz assim, meu Deus, eu corro 100 metros em tantos segundos, ele corre muito mais veloz do que eu. Ora, nós certamente em algum momento estávamos no mesmo ponto, né? No mesmo ponto de estado físico, no mesmo ponto de capacidade respiratória e tal. Através desse trabalho contínuo, sempre e determinado, eles chegam a resultados extraordinários, nos lembrando que foco, persistência, o movimento nos leva a tudo isso, né? Por isso que nós temos, digamos, a eternidade para a nossa evolução, né? Eles entendem, né, a divina inteligência nos criou imortais, nos criou com essa vontade e lei de progresso, e diz, ela é constante. No momento em que você para o seu movimento, em que você diz, não quero, eu não quero trabalhar isso, você vai ficar ali por algum tempo, mas depois de algum tempo, a própria lei de evolução vai te fazer trabalhar novamente. E através, e aqui nesse capítulo em fala, outras circunstâncias. Vai te colocar diversas circunstâncias, mas é a lei do trabalho, que é aquela lei que a gente só vai conseguir o progresso na medida em que a gente faça esse movimento, e esse movimento tem um direcionamento evolutivo e do bem. É verdade. Né? Então a espiritualidade se coloca toda à nossa disposição quando o nosso movimento é em relação ao nosso progresso. De novo, a espiritualidade não nos carrega no braço, a espiritualidade não nos empurra para ir para frente, a espiritualidade está ali nos dando principalmente coragem,
apoio para o que você já quer e você já está fazendo, não é? Não vem de fora, não vem da espiritualidade, vem da gente primeiro, não é? Então ali, quando a gente desenvolve essa vontade, esse desejo e começa a buscar meios para chegar nesse objetivo final, a espiritualidade está ali, torcendo por você, dando a motivação que você precisa, te dando oportunidades de você perceber que você está no caminho certo, não é? E que está chegando cada vez mais próximo. Às vezes parece ser difícil, às vezes parece ser mais longe do que nós gostaríamos. Mas quando você, né, está decidido e está focado e está determinado a encontrar, né, e buscar um meio de chegar até o seu objetivo, né, nós não estamos sozinhos, definitivamente. Não estamos sozinhos. E também a gente tem que pensar que o universo sempre nos lembra que ele é muito abundante, né? Tudo que a gente vê no universo é abundante. A gente olha para o céu e diz, nossa, eu consigo ver 7.000 estrelas, que é o número de estrelas que se diz que a gente consegue ver. Mas ele é profundamente mais abundante de estrelas, ele tem bilhões de galáxias, é uma coisa incomensurável, né? A gente observa as plantas e as espécies de plantas são imensas, milhares e milhares. Então tudo que existe no universo, ele é incrivelmente abundante. E essa abundância também, nós fazemos parte dessa abundância. O nosso corpo humano é de uma abundância incrível. Todas as conexões que ele faz, todos os milagres que ele opera, é de uma abundância de inteligência incrível. Quando nós nos colocamos em alinhamento com esse fluxo, isso é, a gente tem a intenção, a gente sabe o que a gente quer, a gente caminha em direção a isso, a gente busca orientações da melhor forma de seguir esse caminho. Jesus diz, achareis. Nessa busca é todo esse trabalho, é movimento, é olhar as possibilidades, é seguir o movimento até que você ache. Então ele coloca sempre esse lado otimista e verdadeiro, que é fazendo esse movimento e com esse movimento, porque quando você está buscando, você já sabe que aqui não está, né? Aí você continua. Então, no seu movimento de tentar achar o seu caminho, significa que você olhou aquelas possibilidades que não são e continua seguindo naquele rumo daquilo que você intenciona conquistar. De novo, a espiritualidade está ali para nos auxiliar. Então, na sua oração, na sua meditação, né? E obviamente, muitas vezes a gente já sabe dentro da gente o que a gente quer. E as histórias que existem daqueles que ou sempre souberam o que queriam e continuaram no seu caminho, o índice de sucesso é uma palavra que ela é questionável no sentido de o que é sucesso. Sucesso para um, sucesso para outro, mas essas pessoas chegaram lá. Conquistaram. Então, o ponto de hoje é: faça um movimento em direção ao que você quer, confie na espiritualidade, confie nessa capacidade, nessa possibilidade da oração, de você se sentir intuído nesse caminho, e que a coisa vai acontecer. É verdade. Não é verdade? A gente vai encerrando por aqui. Lembrando que nós estamos com muita saudade de fazer nossas lives de volta. Muito. Infelizmente, o Instagram estabeleceu uma nova regra de termos 1.000 followers, né, seguidores, para a gente poder voltar a fazer as nossas lives. Então a gente pede colaboração de vocês, de dividir, de convidar os seus amigos para gostar da nossa página, para seguir a nossa página, o Mestre em Outras Palavras. E todas essas gravações estão ficando também no YouTube. O YouTube fica completo, no Instagram para nos 20 minutos. Infelizmente. Então, muita gratidão pela presença de cada um. Pega a sua água, beba essa água com a intenção
de que ela é uma medicina, né? É uma medicina sagrada que foi vibrada durante esse estudo, onde quer que você esteja, em que momento você esteja assistindo, essa espiritualidade nos acompanhou, não é? Então tenha uma excelente semana e nos vemos na semana que vem. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Beijo.